Olá, gente, tudo bem? A gente tá aqui hoje com mais um GabiCast. Toda sexta-feira tem novidade aqui, tem mulheres maravilhosas aqui. Cada sexta pra gente é uma surpresa, cada sexta pra gente é uma alegria. E se você ainda não compartilhou esse canal com alguém, poxa vida, você não está me ajudando. Então, vamos fazer uma força juntos, compartilhar, porque eu tenho certeza que a voz dessas mulheres, cada semana, vai levar outras mulheres a se identificarem e a gente entender que é possível a gente passar por dificuldade, por problemas, recomeçar, cair, levantar. Porque quando a gente se une, quando a gente percebe a força que a gente tem juntas, a gente consegue tudo. E hoje em dia tem um monte de coisas que as mulheres podem fazer, que elas podem recorrer, que elas nem sabem. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que faz parte, a gente estava aqui compartilhando nos bastidores, daqui a pouco ela vai aparecer aí, mas a gente estava compartilhando nos bastidores, é uma vida assim de mais de 20 anos que a gente se conhece. Nesses 20 anos a gente não consegue estar junto sempre, né, porque às vezes ela não está aqui em Teresópolis, mas a gente está sempre de uma forma ou de outra participando uma da vida da outra, né? E ela, para mim, é uma mulher muito especial. É uma mulher que tem uma voz de resiliência, de recomeço, que já enfrentou tantas coisas. Mas eu vou deixar ela se apresentar, porque é melhor quando a pessoa se apresenta. A gente vai fazendo aquele suspensezinho, pra você falar assim, quem é então essa mulher? Essa mulher aí que tem feito tanto... E vocês não sabem que diferença ela faz tanto aqui em Teresópolis quanto na cidade que ela mora. E eu vou deixar ela se apresentar, a câmera vai virar pra ela tá assim, meu Deus, será que eu vou olhar pra câmera certa? Mas eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho quem ela é. Pra essa câmera aqui, Lu. Oi! Gente, eu sou Luciana, Carmen Luciana. Sou fisioterapeuta há 31 anos. Sou mãe do João Pedro, de 19, da Ana Clara, de 18. Sou mãe, mulher, namorada, uma mulher de muita fé, que conhecem outras mulheres de muita fé, como essa aqui que está falando comigo agora. É um prazer, assim, inenarrável de poder estar aqui no GabiCast. E você tem a certeza, Gabi, esse canal vai longe. E olha, gente, olha só, tá vendo esse sorriso aí que ela tem? É assim, por mais dificuldades, né? E a gente conhece a história que a Lu tenha passado, né? Ela não deixa que esse sorriso, a gratidão de ser grato pela vida, né? É verdade. E eu acho que é isso que você traz pra sua vida. Sim. E que faz você, todas as vezes que você passa um baque na sua história, você recomeçar e chegar onde você chegou hoje, né? É verdade. A gente tava até brincando. Eu e a Lu, né? Eu tenho só o Dan, mas ela tem o João e a Ana Clara. Mas o João e o Dan, eles têm diferença de um mês. De um mês. Um mês só. Um mês. E ela tava brincando ali comigo, falando do Dan. Ela falou assim, meu Deus, eu dei banho nesse menino. O pituquinho dele, foi a primeira pessoa que... Nesse nível. Nesse nível, pra vocês terem noção. A intimidade é boa aqui, é muito boa. E aí a gente se conheceu de uma forma, assim, muito aleatória. Aquelas coisas assim, né? Mas, assim, a Lu tem uma trajetória de vida. Sim. Né? Aonde precisou recomeçar muitas vezes, né, Lu? Muitas vezes. Eu até confidenciar aqui pra vocês, e assim, é um prazer. Eu sou filha adotiva e com muito orgulho falo isso. Deus me colocou numa família maravilhosa. Eu saí, na verdade, de Vigário Geral, daquela comunidade onde teve uma chacina alguns anos atrás. E de lá, neném, uma das minhas irmãs trabalhava na casa de uma senhora. E durante 6 meses, bem recém-nascida, ela me levava para essa casa. Até que saiu dessa casa um dia, eu fiquei doente, muito doente. E ninguém sabia o que acontecia comigo. Por que ela está doente? Por que ela está doente? Por que ela está doente? Aí das pessoas que nesse caminho me viram, falou assim, o que aconteceu na vida dessa criança? Porque tem alguma coisa estranha aí. Não, alguma coisa diferente aconteceu. Ela vai morrer, mas a gente não está descobrindo. Aí houve um start na cabeça dela, ela falou assim... Eu trabalhava na casa de uma senhora.
6 meses, levava ela bem pequenininha. Mas eu saí de lá. Aí o médico virou para minha irmã mais velha na época e falou: então você volta com ela, porque ela está sentindo falta dessa casa. Gente. Então, assim, Deus é muito poderoso, né? E eu brinco, mas eu escolhi onde eu queria ficar. Tá vendo? Entendeu? A escolha de uma neném de 6 meses, o meu emocional escolheu aquela família. E foi tudo muito bonito. Por quê? Porque, então, minha mãe, que me adotou, foi à comunidade e pediu para minha mãe, que me gerou, para me adotar. Olha. E ela agradeceu, ela falou assim: nossa, é um prazer, dona Nair, eu te dar a Luciana, porque eu não posso criá-la da forma que eu posso. E desde 6 meses de idade, que efetivamente essa família me abraçou. Não tive mais muito contato com a família que me geriu, por uma série de motivos. Sim. Mas eu agradeço sempre essa disponibilidade dessa mãe que me doou para ter uma vida melhor. Eu já tenho contato com 2 irmãs apenas. Né? Porque não é fácil, né? E fui para essa família linda que hoje eu tenho o sobrenome dela. Então, assim, eu acho que desde pequena, essa história de cuidar já veio bem na minha célula, sabe? Então, quando eu cresci na minha família, o que você quer ser quando crescer? Não é assim que a gente pergunta para os nossos filhos: o que você vai escolher? Aí eu falei assim: eu queria escolher alguma coisa que fosse cuidar das pessoas. E foi assim que nasceu o desejo da fisioterapia? Foi assim que nasceu o desejo da fisioterapia, o desejo de cuidar. Mais do que o desejo de cuidar, era o desejo de cuidar tocando em alguém. Porque eu vi o médico, tem vários amigos médicos, mas eu vi o médico assim, o médico aqui e o paciente aí. Suas queixas são suas queixas, você vai fazer isso, eu posso te ajudar. Mas eu não queria uma coisa tão assim, só. Fria, né? Fria. Eu queria o quê? Eu queria pegar a pessoa, eu queria mexer na pessoa, eu queria tocar na pessoa. E eu faço isso assim, com orgulho e prazer há 31 anos. E assim, eu já tive a oportunidade, né, da Lu, né, fazer massagem em mim, né? E essa coisa do toque que ela fala é verdade, né? Porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque o toque, ele é transferência, né? Exatamente, a gente sabe disso. Você passa aquilo que você sente através do seu toque, né? Exatamente. E assim, a gente sente, né? Porque é aquilo que você falou. E não é só comigo, pela intimidade que a gente sempre teve, mas eu já tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que passam pela mão da Lu, né? E esse trabalho, enquanto a Lu tá tocando, ela vai conversando com a pessoa, e quando a pessoa vê, a pessoa já tá ali contando a vida. É isso não aí. é? O nó vai embora, né? Porque às vezes dor a gente, alivia. que a gente sente, né? Você vai mexendo. Exatamente. Ali, a pessoa vai falando, você vai... Eu lembro uma vez que eu cheguei lá toda... Lembro. Toda, e você foi tocando. Quando eu saí de lá, eu não tinha mais nenhum nó. Exatamente. Né? E a palavra e o tocar é muito importante, né? Eu tenho, assim, um exemplo. Eu tive um paciente, eu trabalhei no setor de UTI muitos anos, e tive um paciente muito especial que ele fez um AVC grave. A esposa dele sempre ia lá, e a fisioterapia também, sempre estava lá. E eu sempre conversava com esse paciente, mobilizando ele entubado, né? E aí o que a gente fala do paciente na UTI ter a consciência. Será que ele tem? Será que ele está ouvindo? Será que ele não está? E quase 5 meses depois, né, ele tirou o tubo, foi colocado a traque, mas ele estava ainda em coma. E quando ele acordou, a primeira coisa que ele falou quando chegou, falou, né? Sinalizou na fala, né? Não falou. Falou assim: eu lembro de você. Aí eu falei assim: ué, lembra de mim? Porque ele estava em coma, como é que você lembra de mim? Ele falava assim: eu escutava o que você falava. Gente, que coisa tremenda. Aí eu, é mesmo? Enfim, a família dele até hoje é minha amiga. Eu cuidei dele depois que ele saiu da UTI, muito legal. E assim, mas isso é o acreditar também nas coisas que você fala. Então, eu fazia a fisioterapia dele, tocando nele, dando palavras de força, de encorajamento, Sim, de fé. Porque no momento a pessoa ela tá ali totalmente... Exatamente. Entregue aquilo, né? Entregue, né? E assim, é sensacional. Então, eu falei assim, realmente eu nasci para isso. Então, fisioterapia, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus... É graças à fisioterapia. E qual não foi minha surpresa? Ano passado, início do ano passado, foi quando meu filho falou assim: mãe, eu falei: oi,
vou fazer fisioterapia. Aí eu falei assim, é sério? Ele é, e hoje meu filho é meu estagiário lá na minha Que clínica. coisa mais linda. Não é meu não, porque eu não posso, né? Eu falo assim pros supervisores, eu falo, puxem a orelha dele, porque eu sou mãe. É verdade. E fico muito feliz por ele ter visto o sucesso da mãe, ter querido, né, alcançar esse braço da fisioterapia. O que ele, dentro da fisioterapia, que é extremamente extenso, vai querer fazer, É verdade. nem eu sei. Mas Deus está sempre na condição de tudo, né? E assim, né, a gente vai chegar nesse momento que você tá junto com a Gabi, né, que assim, sua outra irmã, né, outra irmã, e eu sei disso. Isso. Mas eu que conheço um pouco da sua trajetória de vida, né, e eu sei que muitas vezes, né, você precisou, porque as pessoas olham hoje, doutora Luciana, Naim e tal, e super conhecida, com essa experiência de 30 anos, mas chegar até aqui... Não é fácil. Não é fácil, porque eu me lembro de muitas vezes, né? E assim, pra você que pratica... Eu sei que você tem apoio do seu irmão, né? Sim, sim. Mas como foi pra você, assim, como mãe? Porque aquilo que a gente sabe, né? O João, ele tem uma diferença de 1 mês pro Dan, depois vem a Ana Clara. Isso. Como que você trabalhou, assim, essa sua alegria, o trabalho que você precisava deixar eles. Sim. Aquela sobe de Guapi, vem para Teresópolis, arruma um emprego em Guapi, vai ali todo dia. Eu sou moradora de Guapi. Não é? Como você sabe, eu moro em Guapi há muitos anos, e há muito mais anos a minha família tem essa casa lá. E eu sempre, aos 7 meses de idade, as pessoas, a gente fala, quando eu falo isso, as pessoas às vezes arregalam os olhos e falam assim, mas como? Eu precisei colocar Ana Clara, João Pedro, aos 7 meses na creche, Exatamente. No berçário. Porque aí eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmãos perto, não tinha ninguém para cuidar da criança, eu tinha que trabalhar. Na época eu trabalhava, o pai trabalhava, como é que fazia, né? E eu não queria, em absoluto, botar alguém dentro da minha casa, porque eu não sabia quem eu colocaria dentro da minha casa. Porque a gente também... Ainda mais que Uma você convive luta. nesse meio. É uma luta. Você sabe de muita coisa, Eu sei de muita coisa. Eu falei assim, dá aí uma abertura na mente, vê o que eu vou fazer, me indica. Então, eu comecei a pesquisar. E ele entrou, né, aqui em Teresópolis. Na época, eu vim para cá, tive que ficar mais perto aqui da faculdade. E aí eu botei meu filho na creche com 7 meses, ele ficou nessa creche até os 6 anos, saiu semi-alfabetizado, tem altas memórias lindas de lá, então não tem arrependimento nenhum, e sempre sabendo que toda a minha ausência era por causa dos dois. Sim. Né? Então, depois Porque que a Ana Clara nasceu, você sozinha pra tudo, isso, né, me Lu? separei logo depois, e aí ficou eu, João e Ana, né? O meu suporte era a Gabriela, sempre foi. E ela sempre me ajudou, é uma irmã que eu tenho até hoje, né? Até me emociona falando. E é lindo ver isso que vocês têm. Lindo, porque são muitos anos, Acho né? que é mal de Gabriela. Mal de Gabriela, porque eu acompanho vocês, né? E é lindo ver isso que Deus gerou entre vocês. E aí a gente vai luta após luta, né? Ela, graças a Deus, assim, fui professora docente da FESO 10 anos, lá eu conheci a Gabriela. Gabriela foi minha aluna. E aí... eu chamei, né? Foi um período maravilhoso de 10 anos que eu trabalhei na Unifeso. Agradeço todas as amizades que eu tive lá. E de lá eu tirei minha irmã. E lá eu abri meu primeiro consultório com ela e tinha 27 metros quadrados. Eu lembro disso. Tinha 27, não, tinham 32, eu acho. A gente foi primeira salinha, eu falei, vamos abrir alguma coisa? Ela falou assim, vamos. São 20 anos. São 15 anos de amizade, companheirismo, cumplicidade. Hoje, graças a Deus, a Live Fit é uma referência na cidade para tratamento fisioterápico pelo SUS e oncológico. Então, assim, é perseverar. A gente comeu muito miojo na panela de arroz elétrica. É verdade. Muito. A gente fazia arroz na panela de aquelas panelas elétricas para poder falar assim, nossa, será que o que vai entrar esse mês a gente vai conseguir pagar o aluguel da sala? Era assim. Até porque você, né, como mãe, é solteira, com 2 crianças. Sim. Nas necessidades das crianças, tendo que subir, é muita responsabilidade, né? Muita. Nossa, olha, era joelho no chão, tipo assim,
conversando com Deus, falei, Jesus, olha só, sou tua filha, não sou? Não tem intimidade para isso? Então vamos lá, segura a minha onda aqui que o negócio aqui tá pegando. Literalmente. Aí as pessoas devem falar, como é que você conversa assim com Deus? Eu falei, é intimidade, não é de respeito. Isso aí. O senhor não disse filha. que ia me dar isso? Eu sou tua filha, então o senhor também não me dá bronca às vezes? Eu, pelo amor de Deus, tô pedindo sincera, ajuda. Né? Então, assim, e é colocar para eles que sem Deus a gente não é nada. Nada, nada, nada. E houve vezes que você precisou estar assim, 3 empregos ao mesmo tempo, né? Mais ou menos isso. E continuo. Eu tenho uma empresa, mas eu tenho 2 locais que eu trabalho em Guapi e tem mais um que eu trabalho aqui, né? Às vezes cansa, com total certeza, mas a gente é feliz, porque sabe quem está por trás disso me segurando. E ponto. E até porque você entende que isso não é só um recurso financeiro, é a tua missão de tocar em vidas. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. E é isso que a gente tenta passar hoje pro filho, tenta passar pra filha, entendeu? Então, é luta. Eles sabem a luta que a mãe deles tem pra ter tudo dentro de casa, o que eles têm. E assim, fico muito orgulhosa de saber disso, entendeu? Porque foram praticamente, né, se o João tá com 19... Sim, sim. E a Ana Clara com 18. Então, um ano e meio de diferença redonda. São 19 anos onde você assumiu essa, pai. Pai, total. Né? Total. O pai. Total. Né? E levando tudo que... Ao mesmo tempo, a sua carreira profissional, isso. A conciliação da educação deles. Exatamente. Porque todas as fases, né? Todas. Que a gente passa com as crianças, né? E até chegar agora, você olhar para o seu filho e falar assim, poxa, ele... É um orgulho. Né? E ver que você conseguiu passar o teu melhor para eles, com né? Total certeza. Assim, eles... graças a Deus, eu sou fã dos meus filhos, eu acho que eles também são meus, sabe? Isso tu acha que isso trouxe mais cumplicidade entre vocês, mais união? Com certeza. Eu, durante a primeira infância das crianças, nessa corrida de trabalho e tal, eu sempre os poupei de muitas informações, até porque eles estavam em formação. Sim. Só que quando eles entram na fase mediana da infância para a adolescência, eles vão entendendo as coisas. E hoje, não escondo nada dos meus filhos, eles sabem a minha vida inteira, financeira, emocional e espiritual. Eles sabem, mesmo que não gostem. Não, mas os meus amigos são vocês. Exatamente. Então, assim, eles sabem do que eu sou capaz, eles sabem o porquê eu faço. E eles sabem. Às vezes eu até questiono eles algumas coisas, eu falo assim, sem mentir, tá? E a gente sem olha mentir. no olho, eu também faço assim, isso. Sem mentir. Aí eu pergunto, ele, não, mãe, eu falei, ok. Eu vou ficar furiosa, mas eu sou mãe, eu não consigo te defender se tiver mentira no meio. Eu faço a mesma coisa. Mesmo que eu não goste, mas eu sou tua mãe. Sem mentir, ok? Sério, Gabi, até hoje. Eu faço isso. Falo assim, também. sem mentir, tá? Posso não gostar, mas eu vou ficar do seu lado. Agora, se mentir, não rola. Então, nossa cumplicidade é dessa forma. Adianta, falar não adianta. Aí eu ainda brinco quando eu falei assim, é verdade? Aí ele, posso olhar no teu olho? Quer saber se é verdade? Nesse nível, é por aí mesmo. Aí ele, aí eu ainda brinco com ele, vou botar a mão na tua cabeça. Aí ele, não, mas deixa eu te falar. Mas a gente precisa fazer isso. Ainda mais nesse mundo que a gente tá com os adolescentes com tantas coisas, né? Com certeza. Oferecendo, né? E nesse nível de ansiedade que vive o mundo, né? Sem dúvida, a pandemia trouxe pra gente muitas lições. Muitas lições. Perdemos muitas pessoas. Nós da área da saúde perdemos muita gente. Muitos pacientes se foram. E, tipo assim, ao contrário da Gabi, minha sócia linda irmã, eu não fiz Covid, ela fez algumas vezes. Então, você lidar nessa situação crítica com o isolamento é complicado. Imagina, às vezes eu falava assim, eu vou enforcar vocês dois num pé de salsinha, rola? Eu vou falar, eu falei assim, eu pego um pé de coentro e enforco, porque eu não tô aguentando, não. E olha que ele morava num sítio, com Exatamente. Ar, quem morava num apartamento, numa coisa extremamente restrita. E para vocês, sabe? como empresários, como é que foi esse período da Covid? Como é que vocês conseguiram ali ter essa... Né? Porque vocês abriram... Né? A gente vai chegar lá agora, nesse momento que vocês estão.
Mas a Live Fit já, né, tem há muito tempo. Como é que vocês Sim. conseguiram? Qual a estratégia que vocês Então, usaram? houve a necessidade de suspensão total dos tratamentos nesse período inicial, que não sabemos nem o que era a Covid. E meses depois houve o retorno ao atendimento escalonado por metro quadrado. Nós trabalhávamos com aquele macacão até todo. Igual o NASA, parecido, igual a NASA. De face shield de máscara. Eu achava que eu ia morrer era ali. Falava assim, como é que eu vou dar aula assim? Como é que eu vou atender assim? E nós começamos de luva a atender os pacientes mais necessitados. Começou a vir as sequelas do Covid respiratórias. Isso aí. Então, nós começamos a atender grupos de fisioterapia respiratória pós-Covid, mas tudo com acompanhamento, com autorização. X metros quadrados, tantos pacientes podem. X metros quadrados, tantos pacientes não podem. Então, começamos a abrir para os pacientes em quadro agudo de problema, ou articular ou respiratório. Vocês pegaram muita sequela? Muito, até hoje, né, Gabi? Até hoje. Essas sequelas, elas estão sendo estudadas, o que está havendo com a população que fez Covid. Então, essas sequelas existem até hoje, a gente está lidando com todas elas sempre. E cada dia é uma coisa nova, Cada né? dia uma coisa nova. Graças a Deus, a vacina, somos imunizadas pelas vacinas, então somos autorizadas a trabalhar hoje da forma mais normal possível. Sim. Mas ainda trabalhamos com todos os pacientes Covid, dores articulares, respiratórias, musculares, e a queixa é: depois da Covid, a minha diabetes piorou. Depois da Covid, a minha dor articular piorou. Depois da Covid, então... se já existia problemas crônicos, esses problemas foram piorando. E a gente lida com todos eles, tá, gente? Com o maior carinho, o maior amor, o maior respeito. E tudo a seu tempo. É uma coisa lenta, mas está todo mundo ficando muito bem, graças a Deus. E os pacientes oncológicos? Porque também é algo muito forte. Como que vocês fizeram nesse tempo? Porque como que um paciente oncológico fica? Dependendo desse tratamento. Isso, eles continuaram a ficar afastados porque o sistema imunológico deles é baixo, quem tem problema oncológico, né? Então, era um paciente com um cuidado redobrado se fizessem, então, esse atendimento na clínica, mas voltou junto com os pacientes do Covid. Então, nós dividíamos, uma era a turma do Covid, outra era sem Covid, outra era oncológico, era uma divisão. Era assim, parecia um labirinto. Não, você atende aquela, eu atendo aquela, e você atende aquela, e era álcool aqui, era álcool aqui, era álcool aqui. Gente, foi muita luta, mas assim, todos os pacientes foram voltando, tanto oncológicos quanto os não oncológicos, e a gente está conseguindo atender, graças a Deus, super bem. Mas foi muito complicado deixar de atender pacientes que podia... às vezes perecer pela falta da fisioterapia respiratória, perecer por causa daquela dor articular que ele estava e não conseguia ser mobilizado. Nossa, a gente sofria a beça por isso, por todos eles, sabe? Até porque, como vocês, né, é um processo a gente sabe que é um processo, é uma missão, né, e vocês levam isso. É uma missão. Eu vejo que vocês criam laços com cada paciente que vocês têm. Com cada um. Às vezes a gente pode até esquecer do paciente, né? Nossa clínica atende muita gente por dia, mas eles não esquecem da gente, não. Aí, por acaso, eu estava atendendo hoje, fui avaliar uma paciente, ela olhou para mim e falou assim: você não está lembrando de mim, não? Aí eu falei: era a máscara. Ela: não, porque eu tinha isso. Você não lembra de mim, não? Aí a dona Sônia, um amor. Aí eu falei: ai, dona Sônia, você me perdoa? Ela: não, minha filha, eu perdoo. É muita gente que passa por você. Eu falei: Mas é assim, então eles até lembram da gente, a gente às vezes não lembra deles nesse sentido, sabe? De muita gente. E esse gap, esse buraco que teve a pandemia, a gente ficou muito tempo sem ver muita gente. É verdade. E quando eles voltaram, você fala assim: você já foi meu paciente. Aí ele falou assim: já. Então, assim, é luta, entendeu? Então, e aí depois da pandemia, curso de atualização em tudo quanto é canto, em tudo quanto é área, em tudo quanto é especialização pós-Covid, e eu e Gabriela fazemos o máximo possível para poder estar sempre atualizando e nos levando para o nosso paciente o melhor tratamento. Até porque as coisas novas que vão sendo descobertas também, né? Exatamente. Eu me considero assim,
um milagre, né, Lu? Porque como eu fiquei com 80% tomado do pulmão e logo no início, onde não se tinha muito protocolo, né? Nossa, nenhum, né? E eu nem precisei ficar entubada. E foi eu. Na semana seguinte, o André entrou também. O André ficou com 50%. Então, eu tava no quarto. Ele lembra disso. Eu tava no quarto e eu tava muito pior que ele. E eu fiz amizade com os enfermeiros e eu lembro que eu mandei um bilhetinho pra ele. Eu mandei enfermeiro, o André tá lá no outro quarto que eu já tô sabendo. Por favor, vai lá saber como é que ele tá. E ele falou assim, a mulher tava lá quase morrendo, mandando alguém lá no meu quarto pra saber a notícia de... É assim, mas nós somos assim, a gente quer ser cuidado, mas a gente adora cuidar, né? É falar assim, não, eu tenho que saber como é que ele tá. E eu não tenho que saber como meu amigo tá. Eu não tive um problema respiratório, você acredita? Ah, que bênção. Eu não Muito bom, tive. muito bom. E... Existem milagres salpicados por aí, viu, pastora Gabriela? Tem os milagres salpicados por aí. E assim, eu me lembro que o doutor Paulo Barros falou assim pra mim, quando você fizer radiografia, você não se espanta não, porque quando a gente tem pneumonia, já fica com mancha, né? Você então que teve o seu pulmão todo tomado, então seu pulmão vai ser cheio de mancha. Falei, tá bem. E no início do ano, veio aquela onda de novo e eu fiquei muito gripada. Então, fui fazer uma radiografia pra ver se era. Graças a Deus não era. Mas você acredita que o meu pulmão, ele não tem uma mancha? Olha que top. Só que, quando eu saí do Covid, eu tive uma fascite plantar muito forte, que eu não conseguia andar. Dói. Tive isso um tempinho atrás. E na coxa, né, eu fiquei um mês assim. Foi a única sequela que eu tive. Mas pra mim, que falo, que canto, eu me lembro que com um mês eu já tinha voltado, queria voltar, né? Quando o pessoal olhava pra mim... Não vou ter fôlego, né, pra cantar. Louvar, como é que eu vou fazer? Começava a me ver pulando, cantando, dançando. O pessoal, meu Deus, o que é isso? Eu falei, é um mistério. Vou explicar. Mas e aí, vocês abriram essa clínica maravilhosa. Isso. Que no início, né, eu me lembro, a Live Fit, ela atendia, né, mais essa parte de fisioterapia e as aulas, né? Sim. Que você sempre gostou de dar, de zumba, de Sim. balé, Sempre, de sempre. pilates. Sempre fez parte da Sempre. rotina de vocês. Como que chegou a clínica pra vocês? Fala o nome da clínica, divulga, Live fala onde Fit, é. Live Fit Pilates sem agriões, Rui Barbosa 751. Então, a Live Fit começou, tanto é que o nome da empresa é Live Fit Pilates, né? O nome social é esse. Começamos com Pilates solo, nem aparelho nós tínhamos, gente. Nós fazíamos no chão, que é uma modalidade do Pilates, é o Pilates solo. E aí você tinha que se capitalizar para poder comprar o aparelho, né? Então eu e Gabriela dávamos aula beça, tínhamos alguns pacientes que iam lá para o fisioterapia convencional, e aí nós, então, fomos juntando até poder comprar o nosso primeiro aparelho. E aí a clínica da Lucilmeira, que era aqui na Lucilmeira, nós fomos para o San Marino, que era, acho que 30 metros a mais do que a clínica anterior. Se a nossa clínica tinha 32 metros, a gente foi para uma de 62. Falei, estamos crescendo. E tudo era particular e popular. Lá nós não tínhamos convênio com nada, não tínhamos convênios com o SUS, mas sempre focamos em atendimento oncológico, né? Fisioterapêutico. E lá surgiu a grande oportunidade de nós pegarmos o SUS também para atender. Foi uma licitação que teve, nós, graças a Deus, ganhamos, e aí dali tivemos que ir por um lugar um pouco maior. E aí nós fomos crescendo. Então, gente, isso não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos, são anos de muita relação, foram anos de muito trabalho para especialização, para a Live Fit ser hoje o que ela é, né? Então, eu tenho uma especialização em UTI, onde eu não mais trabalhei muito. Eu tenho outra especialização em gerontologia, ou seja, o cuidado com o idoso, né, com a saúde do idoso. A Gabriela tem a especialização em oncologia pelo Einstein. Então, assim, a gente sempre fazendo cursos, se especializando e levando o melhor para o paciente, porque isso é cuidar,
né? O cuidado é uma coisa essencial à vida. Eu cuido do idoso porque eu quero, quando chegar a idade dele, eu seja cuidada como eu posso cuidar dele também. Ah, mas por que você não gosta de pediatria? Não é que eu não gosto de pediatria. Mas é que a gente muitas vezes é a falta de demanda, a falta de mão de obra, vamos dizer assim. Isso. Que tenha paciência e que olhe Exatamente. o idoso como alguém que precisa ter esse cuidado. Porque Exatamente. às vezes as pessoas já tá de idade mesmo. Exato. Não. O idoso é assim, é o meu xodó. Eu gosto de cuidar da pessoa com idade. Eles têm muito para passar para você, tá? Eles, em cada conversa, em cada experiência, eles têm muito para passar para você. Então, isso assim é uma coisa muito gratificante, você cuidar do idoso. Entendeu? É só você sorrir e dar um abraço mais forte que você cai na graça dele. Só que ninguém sabe. Acabei de contar o segredo. Acabou de contar o segredo, né? Entendeu? Mas é assim, e ter paciência, né? Obviamente sua mãe é mais velha do que você, não é, Gabi? Então, você é mais velha do que seu filho. Sim. A gente tem que aprender a lidar com o mais velho, com o mais idoso, com o mais experiente, com paciência. Porque eu quero que tenham paciência comigo quando eu estiver na idade dele, que eu tô cuidando. Então, eu acho que é um exemplo a ser dado. E aí, a clínica que vocês... A clínica mais que vocês têm, a Live Fit. Sim. E a clínica da Med Serra, não é isso? Vocês têm... Não. Nós temos a Live Fit, fazíamos parte da Serra Med. Tá. Só que lá o espaço ficou pequeno, nós saímos... Lá ficou pequeno? Ficou, e fomos para uma casa maior. Né? Então isso para mim é novidade. Amiga, agora estamos na Rui Barbosa 751, lateral à prefeitura, na última casa, em frente a outra casa, chamada Casa Vida. Estamos lá, tá do frente. lado da Casa Vida? Da Gisele? Da Gisele. Eu vi o pod com ela também. Ela é um amor, é uma fofa, amiga nossa. Então nós estamos em frente à casa dela. Gente, olha como que é isso. E lá é muito maior. Né? Então, fazemos fisioterapia respiratória, geral, acupuntura, manipulação, quiropraxia, pilates, fazemos as avaliações que têm que ser realizadas e nós indicamos o paciente para o setor que ele melhor se enquadra naquele quadro dele, né? De necessidade, entendeu? Então, temos, assim, o maior carinho de receber todos os pacientes que necessitam do nosso cuidado lá. Como que é para você, assim, acompanhar esse processo de cura das pessoas? Porque, assim, você tá tocando, você tá lidando, e eu tenho certeza que você teria milhões de casos para falar pra gente. Muitos. Né? E, claro que a gente sabe que existem alguns casos que são casos que já chegam bem avançados, e eu sei que vocês choram e sofrem junto quando, né, quando infelizmente a doença, né, progride. Isso. Né? E eu sei que também é difícil lidar com isso, porque vocês mexem com o psicológico e emocional de vocês todos os dias. Todos os dias. Seja o paciente simplesmente com uma artrose de joelho ou com um câncer de fígado, né? Vamos botar o extremo, o carinho é o mesmo. Se aquele outro paciente mais grave, se a gente tiver que fazer cuidado paliativo, porque ele dali não evolui, a gente vai ter o mesmo amor. Então, muitas das vezes, a gente costuma dizer assim, a gente não interessa, não é a cura, mas a gente interessa é a reabilitação. Isso. Né? É ele levar a vida dele melhor. Então, porque a cura é um extremo, sabe, Gabi? É um extremo, assim, que às vezes a gente... Para artrose, tem cura? Artrose? Não, tem controle, como uma diabetes. Então, a gente ensina o nosso paciente a como se cuidar e não sentir tanta a influência daquela artrose. É uma simples artrose, né? E aquela paciente lá que tem um câncer de fígado, que foi lá porque ela estava enfraquecida. Vamos cuidar das dores musculares, vamos alongar, vamos incentivar essa melhora. E assim, nós temos o caso de uma paciente que ela ela começou com câncer de mama, depois esse câncer ele foi, infelizmente, fez uma metástase no osso e fígado, e hoje ela está aí bem feliz, alegre, e comunicou a nós, depois de um PET scan que ela abriu a boca. Nossa, foi muito legal aquele dia. Falei, meninas, eu tô curada. O meu câncer
parou, estacionou, não estão achando mais nada. E assim, e é fato que afeta nisso tudo. Verdade. Né? A doença, ela existe para provar algumas coisas para você. Eu já pensei, eu já me convenci disso. A doença está aí para provar que o maior não é a doença. Para provar algumas coisas para você também. Então, a Live Fit, ela desde o paciente com dedo e gatilho, com uma no polegar, com o nome, aquele joanete que dói pra caramba. Seja ele, eu vou cuidar do joanete daquela pessoa, ou eu vou cuidar daquela pessoa que tem aquele câncer de mama, que eu tenho que fazer uma drenagem, que eu tenho que fazer um enfaixamento, que eu tenho sempre com palavras de carinho, e vou botar ela para dançar, vou botar ela para alongar, vou botar ela para saber que ela está ali e nasceu para se mexer. Então, assim, é não olhar para a doença. Lá a gente olha para a doença. É não olhar aquilo como uma sentença de morte, né? Isso, e a gente não olha para a doença dele, olha para a pessoa. Para a pessoa, né? Entendeu? Então, a gente fala assim, não olha para a doença, olha para o doente. O doente em si, você olha no geral. Olha para a pessoa, você vai olhar. Acaba sendo um trabalho psicológico exatamente, muito grande, né? Que vocês entendeu? fazem também, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, não tem um dia que eu chegue na clínica, e é muito engraçado até, eu chego assim, bom dia, cheguei. Eu chego gritando. Eu já sei. Aí as pacientes falam assim, estava sentindo falta do seu bom dia, lá vem ela. Eu sou muito barulhenta. Muito barulhenta. E aí eu chego falando assim, cara, essa menina não fica triste não. Eu falei, eu fico, você é que não sabe. Eu falo assim, nossa, mas cara, é impossível te ver. Você acorda de mau humor? Eu falei, quando eu acordar, você vai ver. Mas eles falam assim, cara, eu não te vejo com cara feia, eu não te vejo... Porque lidar com alguém que já está com dor, você vai chegar ali se lamuriando, se lamentando. Gente, todo mundo tem calo, você tem o seu, eu tenho o meu. Verdade. Todo mundo tem problema, eu tenho o meu, você tem o seu. Eu vou chegar de cara feia, emburrada, sabe? Para aquele paciente que está lá querendo a minha ajuda... Literalmente, à noite, o travesseiro é meu, eu faço com ele o que eu quero, eu choro, eu rio. Mas com o meu paciente que está com dor, ele vai ter alguém sempre sorrindo na frente dele. Sempre. E é assim que eu sou. Então, assim, é por isso que as pessoas falam, eu falei que, Luciana, você é demais. Igual você, só você. Eu falei, ué, filha, você é única. Exatamente. Então, assim, a gente é feliz todos os dias, porque a gente procura o caminho, entendeu? Agora, problema... Vem atrás sempre, problema, também vai achar, porque a gente já tem os problemas do dia a dia. É verdade. Não é? Sempre tem conta para pagar, sempre tem filho às vezes reclamando de alguma coisa. Então, assim, o nosso dia a dia é pesado, mas você tem que puxar para ele ficar leve. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico muito mega feliz dessa forma que eu consigo me expressar. E encarar a vida, né? Encarar a vida. Para poder ajudar outras pessoas também. Com total certeza. Então, é assim que a gente tem que ser, sabe, Gabi? Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é, eu não sou. É verdade. Entendeu? Só tem um que é perfeito e não tá aqui com a gente mais. Então, assim, e o perfeito, a gente fala assim, cara, eu sou cristã de carteirinha, sabe? Cristo, assim, é o meu sabe, é meu ídolo. Eu adoro. Sempre tô lendo, eu tenho um aplicativo no meu celular que toca, nem sei como ele ainda não tocou, que é um sininho. Dum, dum, dum. Aí pergunta assim, o que é isso? Eu falei assim, são 5 minutos. É a palavra para ler acho que eu botei de meio em meio, 40 minutos. É uma palavra que eu leio e aquilo ali me dá força para levar meu dia inteiro. Mas eu leio ele 2, 3 vezes ao dia. Então, essa é a minha forma de estar conectada com Deus no horário meu de trabalho. Para que você consiga ter força para lidar com o que Exatamente, porque não é fácil, entendeu? Aí você olha aquela mãe que precisa estar bem e tá cheio de problema. Eu falo, não, meu filho, não tenha nada. Eu tenho meus problemas, mas cada um com o seu. Vamos cuidar do seu agora, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de ser desta forma. Muita gente não entende, tá? Mas eu fico feliz assim. Eu sou feliz dessa forma. E vocês hoje, conseguiram, né, a licitação do SUS? Sim, nós estamos lá atuando, né? É só chegar lá com o pedido, seja ele qual for, e nós atendemos com o maior prazer todas as pessoas. Consulta popular. Isso, consulta popular, precinho super tranquilo. E as consultas pelo SUS é a nossa maior público, é o público do Sistema Único de Saúde.
e que muitas vezes as pessoas acham que é tão difícil, né, você conseguir esse auxílio do SUS, e vocês têm lá tantas... Nossa, eu sou apaixonada. Né, vocês têm tantas especializações para cuidar das pessoas do SUS, né? Exatamente. E os profissionais que são agregados a nós também, né? Eles gostam muito daqueles pacientes. Porque vocês só atraem pessoas para trabalhar com vocês que pensam como vocês. Com né? certeza, senão... Entendeu? Senão não entra. Não entra na missão. Não entra na missão, não entra na roda. Na identidade que vocês Exatamente. criaram. Dentro do linda. possível, a gente faz isso. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma clínica aí 3 vezes maior, né? Recebo. Lu, eu queria que Esse você eu deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui, porque a gente sabe que, embora o GabiCast, né, hoje ele é focado para dar voz às mulheres, as mulheres olharem para a gente, existem muitas famílias, existem homens que têm visto também as nossas conversas, têm interagido, existem jovens. Eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe, mediante a toda a sua história, a sua resiliência, né, de como que você fez para chegar até aqui, não sucumbir, não desistir, olhando para aquela câmera ali. Então, gente, acreditem no seu potencial. Acredite de que você pode mais do que você pensa e que você é muito mais do que você é. Mas você nunca é assim sozinho. Você tem pessoas do seu lado para o seu suporte. Você tem Deus acima de você para isso. Mas tenha foco, senão aí você não vai a lugar nenhum. Não disperse, tenha fé. Você vai chegar a ser uma Carmen Luciana, uma Gabriela Martuchelli, uma pastora Gabriela. Agradeço a vocês aí que estão ouvindo e sigam o exemplo sempre que tem que ser seguido, que não é o meu, que não é o de ninguém. Isso aí. E sim o exemplo daquele cara que está lá em cima, do cara que eu acredito, da pessoa que me faz ouvir todo dia um sininho e ler a palavra dele. Isso é fé. Então, Jesus é o cara, é dele que eu estou falando. Mas ele me ouve todas as vezes que eu estou assim, em desespero, chateada, e até na alegria ele me ouve. Então, foca no que você quer, foca no que de fato você quer para sua vida. Seja feliz, porque é assim que a gente leva. Que coisa linda. Agora a gente vai olhar para essa câmera do meio. Lu, obrigada, né? Eu falei com ela assim, você, Gabi, tinha que estar na minha lista, porque são mulheres que eu admiro demais, que eu amo, né? E a amizade e amor, ela não tem a ver com a gente conseguir estar junto todo dia. É verdade. Né? É verdade. Mas é a gente saber que se precisar, a gente tem com quem correr, com quem Com contar. certeza. Sempre. Com né? certeza. Muito obrigada. Então, pra mim, foi uma alegria ter você aqui nesse tempo, Pra mim dividir também. esse espaço com você e saber que sua voz vai estar chegando aí, ó. A gente não É isso sabe aí. nem aonde, né? É isso gente, aí. Obrigada. E até o próximo GabiCast Até. com Gabi Martuchelli. Porque a próxima é ela, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.